Fala pessoal, tudo beleza? Tudo na paz, na tranquilidade? Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série da prova do Detran. Essa semana os alunos falaram para mim assim: Wilson, nós estávamos estudando interpretação das perguntas de prova. É muito importante interpretar a pergunta da prova e entender efetivamente o que ela fala, o que ela nos traz. E o que acontece? E eu falei que eu ia gravar um vídeo hoje para a galera na semana e falei para os alunos que eu ia interagir com eles sobre essa interpretação, que é de extrema importância saber, tudo bem? Então, sem mais delongas, acompanhe o vídeo aí até o final, vai ter muita informação importante, até mesmo para você que já é habilitado, tudo bem? Então vamos lá, começando? Número 1. Diante da placa de advertência A3B, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a alternativa correta é a alternativa A. A via à frente é sinuosa, com a primeira curva à direita, com risco de acidente. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui no vídeo. Eu explico isso na sala de aula. Eu vou colocar minha caneta aqui na placa. Observem aqui na placa da curva sinuosa, uma placa de advertência A3B. Nós vamos sempre olhar aqui no pezinho da placa, nessa partezinha dela aqui embaixo, onde começa a curva. Para que lado que ela está saindo primeiro? Ela está saindo primeiro para a direita. Então ela é uma curva sinuosa à direita. Se ela estivesse saindo para o lado esquerdo, onde eu estou indo com a minha caneta aqui, ó, ela seria à esquerda. Então fica muito fácil de você identificar. 2. Os veículos que têm prioridade no trânsito são destinados a... Lembrando a vocês que prioridade e preferência são coisas diferentes, tá? A resposta correta, a alternativa D. Socorro de incêndio e salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância. Tudo bem? Esses veículos eles têm prioridade no trânsito. Terceira, ao perceber a intenção de outro veículo em ultrapassá-lo, em vias de duplo sentido de tráfego, para facilitar a ultrapassagem e propiciar maior segurança para todos, o condutor deve, alternativa A, manter-se em sua faixa de tráfego e reduzir ligeiramente a velocidade. Sempre nós temos que dar preferência às ultrapassagens, facilitar a ultrapassagem, sempre é a resposta correta. Tudo bem? 4. O condutor apresenta redução da capacidade para a tomada de decisão, não podendo dirigir ao consumir. Alternativa A, bebidas alcoólicas ou substâncias psicoativas que determinem dependência, né, pessoal? Todo mundo já sabe disso, está caindo bastante na prova, veio na atualização. A bebida alcoólica hoje, nas perguntas de prova, ela tem bastante frequência, tá? A quinta, a placa de identificação SAU 06, ela oferece ao condutor uma informação sobre um serviço oferecido na via. A que tipo de serviço a placa se refere? Alternativa B, serviço telefônico. Gente, lembrando a vocês que na descrição desse vídeo eu vou colocar o vídeo das placas de regulamentação, advertência, tudo bem? Para que vocês tiverem dúvidas sobre as placas, só assistir o vídeo lá, porque tem muito aluno sendo aprovado na prova do Detran após assistir o vídeo. Cai muita placas de sinalização, tudo bem? A sexta, em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância, um buraco, por exemplo. Nesta condição, para evitar manobra que possa causar acidente com a possível presença de motocicletas, o condutor deve, alternativa B, reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Então, sempre reduzir a velocidade, sinalizar o local, sinalizar com antecedência para mudar de faixa, sempre são respostas corretas, tá? 7. A placa de advertência A35, ela exige que o condutor redobre a atenção, pois indica a alternativa... É a alternativa A, possibilidade de presença de animais na via. Tudo bem? A gente sabe que tem outras placas de advertência que tem outros animais, né? Mas essa daí possibilita a presença de animais na via. Não vai errar, tá? Tá bem explicado para você aí.
A sinalização horizontal de cor branca, ela é utilizada na via pública, entre outras finalidades. Para quê? Alternativa B de bola, organizar o fluxo de veículos no mesmo sentido de tráfego. E nós temos o vídeo também sobre a sinalização horizontal, e lá nós falamos das cores amarelas também, tudo bem? Então você tem que saber, porque cai na prova os dois sentidos. Para garantir melhor a estabilidade do veículo, o condutor deve manter a pressão dos pneus. A alternativa C, de acordo com as especificações do fabricante do veículo. Sempre dentro das especificações do fabricante é a resposta correta. 10. Deparando-se com uma pessoa com hemorragia é sangramento, tá, pessoal? Qual a atitude a ser tomada pelo condutor? A alternativa C, comprimir o local com um pano limpo, claro, ou gaze, e não movimentando a pessoa. Não movimentar a vítima é importante, tá? Essa é a pergunta de primeiros socorros. 11. Em via com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Essa pergunta ela vai cair desta forma, falando para nós durante o dia com pista seca. Então, qual é o número que está aqui? 60. Qual é a resposta correta? É o mesmo número da pergunta, 60. Então, se vier durante o dia pista seca, você pode repetir esse número aqui, que é a resposta correta, nesse caso aqui, a alternativa B. Tudo bem? Só que o que acontece? Ela também vem de uma outra forma, dizendo que é à noite com pista molhada. Se for à noite com pista molhada, no caso aqui de 60, é vezes 2, seria 120, a resposta correta, que não tem aqui nas alternativas. Mas para que você fique ciente de como vem, tá? A 12, ultrapassar pela direita é uma infração média. Olha que legal, já sabemos que é uma infração média. Ao menos que a alternativa C, o veículo da frente, ele esteja na faixa apropriada e dê sinal de que vai entrar à esquerda, né? Então, alternativa A12, alternativa C. A13, a conduta adequada e responsável do condutor caso ingira bebida alcoólica. Alternativa D, não dirigir em hipótese alguma. A 14, a placa de regulamentação R37 indica que é proibido. Lembrando vocês, ó, sempre quando tiver esse corte no meio, é placa de regulamentação de proibição, tudo bem? Alternativa D, a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. 15, a circulação de bicicletas nos passeios públicos é a alternativa C, é permitida desde que autorizada e sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. 16, a ocorrência de aquaplanagem é agravada quando? Nesta pergunta eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nela, porque muitas pessoas erram essa pergunta. Por quê? Na resposta C, está dizendo o seguinte: o condutor reduz a velocidade antes de entrar em trechos com água na pista. É correto? Claro, corretíssimo. É a conduta correta do condutor, ele reduzir a velocidade antes de entrar em trechos com água na pista. Muitas pessoas respondem C, mas é errado. O Wilson, é errado. É o seguinte, ela quer saber quando a aquaplanagem se agrava. Ela se agrava, é a resposta correta, é a alternativa D de dado. A profundidade dos sulcos dos pneus está abaixo do limite mínimo exigido. Então quando a ocorrência da aquaplanagem é agravada, a alternativa D é a correta, tudo bem? A alternativa C é uma resposta linda e maravilhosa, mas não é o que a pergunta está pedindo. Então você não pode cair nessa pegadinha aí. A gente tem que entender o agravada e saber o que ele significa, tudo bem? Eu trabalho muito isso com meus alunos nas aulas presenciais. Bastante. Eles não erram perguntas dessa na prova, meus alunos presenciais, porque eu foco bastante na interpretação das perguntas de prova. 17. No veículo, o sistema de resfriamento ou arrefecimento evita o superaquecimento do que, pessoal? Alternativa C, do motor.
É o líquido do sistema de arrefecimento, que é o mesmo que água do radiador, aditivo do radiador, que controla a temperatura do motor. Tudo bem? Pergunta de mecânica essa daí. Inclusive os alunos pediram essa semana para trazer algumas perguntas de mecânica e tem umas aqui. É considerado crime de trânsito? Wilson, é considerado crime de trânsito? Então quer dizer que existem os crimes de trânsito? E, sim, existem os crimes de trânsito. A alternativa C. Conduzir veículo automotor na via pública sob influência de álcool. É considerado um crime de trânsito você dirigir sob influência de álcool ou droga ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 19. O documento do condutor que é suficiente para que ele possa conduzir ciclomotor em todo o território nacional é a alternativa B. Autorização para conduzir ciclomotores, a ACC. Muita gente acha que não precisa, que a cinquentinha pode andar aí, do jeito que você quer, e não é o que o CTB nos traz. Tudo bem? É bom você dar uma revisada nessa situação. 20ª, o estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar, olha o que a pergunta quer saber, é correto afirmar a alternativa A. Estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Tudo bem? Próxima questão, 21ª. Dirigir o veículo sem possuir a carteira de habilitação ou permissão para dirigir a PPD é uma infração da alternativa C. Gravíssima. Não tem como errar essa questão, tá, gente? 22ª. Quais condições da via comprometem a visibilidade do condutor e podem o quê? Podem ajudar, podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Ou isso quer dizer que esse contribuir, ele faz alguma diferença na pergunta? Demais. É ele que está te dando o caminho da resposta. Tudo bem, gente? Essa interpretação, ela tem que ser muito bem analisada por vocês. Tudo bem? Alternativa D. Curvas, aclives e declives. 23ª. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir do condutor é a alternativa B. Reduzir a velocidade. Eu falei isso aí numa questão anterior, né? Sempre reduzir a velocidade vai ser respostas corretas. A velocidade mínima permitida em uma rodovia sinalizada com velocidade máxima de 100 km por hora é a alternativa A, 50 km por hora. Deixa eu chamar a atenção de vocês nessa questão 24ª também, pelo seguinte, aqui nós temos que se atentar que ela está falando a velocidade mínima e uma via sinalizada. Se não tem sinalização, também existe regra. Tudo bem? Então, se a via não tiver sinalização, a regra é outra. Então, vocês têm que... Não que a regra é outra, é 50% da máxima. A mínima é 50% da máxima. Já sei disso. Mas numa via não autorizada, não sinalizada, numa arterial, por exemplo, uma arterial não sinalizada seria 60 km por hora. Aí, neste caso, a mínima de uma arterial onde não tem sinalização seria 30, a resposta correta. Tudo bem? Eu acho que eu trouxe essa pergunta já em um vídeo anterior. Tá lá, é só você assistir que você vai ver certinho a resposta lá. 25ª. Os veículos automotores movidos a gasolina, eles eliminam gases poluentes pelo seu escapamento. Um desses gases é a alternativa B de bola, que é o monóxido de carbono. Outra pergunta que vem de prova aqui, bem parecida com essa, é qual é o combustível mais poluente? É a gasolina. A resposta correta é gasolina. Tudo bem? Cai frequentemente na prova isso daí também. 26ª. Qual dos procedimentos a seguir, olha aqui, gente, contribui para o aumento da poluição atmosférica? Opa, então ele quer saber o que ajuda para aumentar a poluição. É isso, Wilson? É isso mesmo. E essa pergunta aqui, muita gente erra. Muita, não é pouca. E a alternativa correta é a alternativa B, transitar com excesso de peso. Tudo bem? 27ª. Diante da placa de advertência A27, o condutor deve estar alerta
a alternativa B de bola, área com risco de acidentes, desmoronamento. Dá para ver aqui, né, gente, ó, a simbologia da placa de advertência. Não deixe de assistir esse vídeo aqui e das placas de regulamentação também, tá? É essencial para alunos de primeira habilitação que vão participar da prova. O que é distância de segmento? Nossa, eu vejo muita gente falando tanta coisa sobre isso. A alternativa correta é super simples, a alternativa C é a distância de segurança entre o seu veículo e o que segue imediatamente à sua frente. É a distância de segmento sua do veículo que vai à sua frente. Apenas isso, tudo bem? 29ª, as placas de sinalização de advertência têm por finalidade a alternativa A, alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. 30ª, podemos considerar que o condutor está tendo prudência, ele está sendo correto, agindo corretamente. A prudência é isso daí. Alternativa C, diminuir a velocidade sob chuva, neblina ou trafegando sob poças d'água. Tá aí, pessoal, mais 30 questões da prova do Detran. Eu sei que essas perguntas, elas estão ajudando muita gente. Muitos comentários que eu recebo no meu Instagram, muitos alunos presencial que vão para a prova e depois me dão um feedback sobre essa situação. E você que está assistindo esse vídeo aqui, estuda direitinho também. Se você quiser saber alguma coisa sobre a situação do trânsito, pode mandar nos comentários aí, a gente produz o material e envia para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.